Olha só, gente, quantos aqui querem participar de mudanças? Querem ser agentes do Senhor de mudança? Quantos querem participar de mudanças para melhor? Uma situação está ruim, um ambiente, alguma coisa está ruim, e quantos aqui querem participar e serem agentes do Senhor de até liderar uma mudança para melhor? Quantos? Glória a Deus. Então, a palavra de hoje que nós vamos conversar aqui nessa noite é a seguinte: se te incomoda, seja a resposta. Eita, fala para quem está do seu lado aí: se te incomoda, seja a resposta. Fala para quem está do outro lado: se te incomoda, seja a resposta. Então já viu que hoje é meio tapa na cara, né? Um tapa gospel, um tapa santo, né? Um tapa espiritual na nossa cara, porque se algo nos incomoda, existe um chamado. Se você está incomodado com alguma coisa, é porque você foi chamado para ser agente de mudança, de transformação. Se alguma coisa está te incomodando, você foi chamado para ser a resposta que aquele ambiente precisa, que aquele lugar precisa. Amém? E nós vamos falar um pouco aqui, nós vamos ler juntos aqui um pouco sobre a história de Neemias. Quantos aqui conhecem a história de Neemias? Nessa hora o pessoal, eu não lembro muito bem, eu vou levantar a mão para não ficar com vergonha, né? Quantos conhecem a história de Neemias? Neemias é aquele lá que morava lá na Turquia. Não, nada a ver. Gente, deixa eu contar um pouquinho do contexto para você aqui da história de Neemias, tá? Neemias, um pouco antes da história dele, o que aconteceu? O povo de Deus vivia na região de Israel, e o povo lá morava, vivia, e de repente uma época dividiu o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou chamado de Israel e o reino do sul foi chamado de Judá. E o povo de Deus quebrou várias vezes a aliança que eles tinham com Deus. Nós estamos no ano da aliança, e o povo quebrou a aliança. E quando o povo quebrou a aliança que eles tinham com Deus, o que aconteceu? Aconteceu tudo aquilo que Deus falou: se vocês não obedecerem os meus mandamentos, o que vai acontecer é que vocês vão sofrer as consequências do pecado de vocês. Vão vir outros povos e vão invadir a terra de vocês, e vocês serão feitos escravos. E foi exatamente o que aconteceu. O reino do norte de Israel, ali do norte, já tinha deixado de existir. Só tinha sobrado a galera ali do sul, que foi chamado também de Judá. E o que aconteceu? Essa galera do sul também começou a vacilar. E o que aconteceu? Veio um povo chamado os babilônios e arrasou com tudo. Você pode procurar na internet depois, tem aquela foto dos babilônios invadindo e derrubando as pedras ali dos muros do templo, arrasando com a cidade. Os babilônios vieram, destruíram absolutamente tudo e levaram o povo de Deus cativo lá para a Babilônia. Quando você lê a história de Daniel foi exatamente nessa época. Daniel foi um dos jovens levados para a Babilônia. E o que acontece? O Império Babilônio caiu porque veio o Império Persa, o império mais fortão, maior, chegou e dominou sobre os babilônios. Então o povo de Deus agora estava escravo do Império Persa. Está entendendo comigo? Sim? E aquela região do povo de Deus, Israel, Jerusalém, continuava destruída. Aí veio o tal do Esdras. Por quê? Deus usou um rei chamado Ciro, um rei persa, e ele decretou que se reconstruísse o templo lá em Jerusalém. Olha só, Deus usou um rei de outro povo para mandar reconstruir o templo. E aí Zorobabel foi lá, reconstruiu, Esdras foi lá e ensinou o povo sobre o culto, restaurou o culto, e assim o templo estava reconstruído. Só que era só o templo. Fale comigo, era só o templo. A cidade continuava em ruínas, os muros estavam derrubados. E Jerusalém, quando você chegava lá, o negócio era feio, porque estava tudo destruído, tudo acabado. E aí é nesse contexto que vem Neemias. Nesse contexto vem Neemias. Sabe qual era a profissão do Neemias? Ele era copeiro do rei. Que chique. Neemias vivia na presença do rei. Neemias vivia no palácio, na sala do rei, servindo ao rei. Estava confortável ou não? Estão comigo? Estava confortável ou não?
confortável lá na Pérsia, na sala do rei, o império dominante sobre toda aquela época. Copeiro do rei chega lá bonitinho vestido, cheirosinho, vai lá, serve o rei. Devia dar umas beliscadinhas lá nas comidas do rei. E lá estava Neemias, até que um dia o Neemias encontrou uns amigos dele. E ali encontrou uns amigos dele, falou: como é que está a galera lá que voltou junto com Esdras lá e restaurou o templo? Galera tá bem lá? Está bonito o templo lá? Como é que está Jerusalém? Está bonito? Estou com vontade de ir lá. Aí os amigos olharam para ele e falaram: você é louco, não compensa. Está tudo arrasado, tudo destruído. Vamos ler comigo, Neemias 1, versículo 3 e 4, diz assim: olha o que responderam para Neemias. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. Fala para a pessoa que está do seu lado: sofrimento e humilhação é sofrência demais. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Já vou continuar o 4 aí. A mídia vai ter que vir junto comigo aqui, porque eu vou parando aqui no meio do versículo. Os amigos do Neemias falaram: você é louco, não compensa não. Está tudo destruído, tudo acabado. O pessoal está sofrendo, está se sentindo humilhado. Esse é o momento que Neemias se depara com a realidade, uma realidade ruim, um ambiente ruim. Sabe aquele momento que você se depara com uma situação, com um ambiente ruim? Sabe aquele momento que você se depara com um cenário e aquilo te incomoda? Ai, o meu GC está tão chato. Meu GC, a galera está tão desanimada. Ai, o meu GC, na última reunião teve 3 pessoas. Aquele cenário, aquele ambiente que te incomoda. Ai, o Legacy está tão desanimado. O Legacy anda desanimado. Ai, a minha igreja, a minha família está tão para baixo, está todo mundo tão triste. No meu trabalho, aquele ambiente está tão ruim, a situação está feia. Um cenário ruim, um cenário onde há muito sofrimento e humilhação. Versículo 4, olha o que Neemias faz. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Olha aí, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Sabe uma coisa que eu e você temos que entender? É que a gente não pode se conformar com a situação. 3 pessoas entenderam aqui. A gente não pode se conformar com a situação. Viu um ambiente, aquilo me incomodou, porque a galera do GC não está muito animada. O Legacy não sei o quê. A minha família, não está assim. Em vez de ficar quieto, parado, não, aquilo tem que indignar você. Aquilo tem que levar você para um lugar do encargo. Você sabe o que é encargo? Sabe o que é encargo? Encargo é quando você vê uma situação e você pega aquela responsabilidade para você, porque você sente aquele impulso de ir, e é uma responsabilidade minha. O Neemias olhou e falou: eu estou aqui, copeiro do rei, tranquilão. Estou aqui, tranquilão, aqui servindo o rei, tudo bonitinho, roupinha cheirosa e tal. E aquele povo, meu povo, está lá em sofrimento, se sentindo humilhado. Aquilo incomodou ele ficou indignado. Ele sentiu um encargo, ele falou: eu preciso fazer alguma coisa. E aí o versículo continua aqui, ele fala: passei dias lamentando, jejuando e orando. Fala para quem está do lado aí: tudo começa pela oração e pelo jejum. Eu falei com o time do staff essa semana, eu sentia de Deus que nós precisamos como Legacy iniciar esse ano orando. E a primeira palavra do pastor Nicolas aqui foi o poder da oração. Eu falei: meu Deus, ó Deus falando. A gente precisa entender que a gente precisa entrar nesse lugar do jejuar, do orar. Sabe por quê? Porque quando a gente ora, a gente se identifica com aquilo que a gente está orando. A gente toma parte. A gente não simplesmente: está tudo desanimado meu GC lá, e fica só não, você começa a orar pelo seu GC. Você toma parte e fala: não, esse ambiente vai mudar e eu vou fazer parte. Você começa a orar, você começa a orar pelo seu líder, começa a orar pelas pessoas, porque você se identifica. Quando a gente ora, a gente se compromete.
Quando a gente ora, a gente fala: não, eu vou fazer parte disso. Quando a gente ora, a gente alinha o nosso coração ao de Deus e a gente escuta a voz de Deus. Então entenda algo: quando você viu uma situação que te indignou, te incomodou, aquilo precisa te indignar, aquilo precisa fazer você sair do lugar, se mexer. E quando acontecer isso, a primeira atitude que você tem que ter é orar e jejuar. Se está te incomodando o seu GC, o ambiente, começa a orar e jejuar pelo seu GC. Está te incomodando o Legacy, começa a orar e jejuar pelo Legacy. Está incomodando a igreja, começa a orar e jejuar pela igreja. Pela sua família, pela sua casa, pelo seu trabalho, começa a orar e jejuar. Não fica apenas assistindo, não fica não. Aí vamos ver a oração do Neemias. Neemias capítulo 1, versículo 5 a 7 diz assim: olha a oração do homem. Pega essa oração aqui. Então eu disse: Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Olha como ele ora bonito. Versículo 6: que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Para que por enquanto a gente já continua. Ele fala que ele está fazendo oração de dia e de... Entenda, se Deus te fez ver, a primeira resposta é interceder. Fala para quem está do lado: se Deus te fez ver, a primeira resposta é interceder. Se Deus permitiu que você se incomodasse com uma situação, se Deus permitiu que você olhasse: mas está desanimado aqui, o meu ministério lá, está desanimado não sei o quê. Se Deus te fez ver isso, a primeira resposta sua não é sair: a Bia falou aquilo no GC, a Bia não sei o que, ela não me manda mensagem, a Bia não sei o que. Não, a primeira resposta é interceder. Interceder, se posicionar, colocar nesse lugar. E Neemias fala que ele orava de dia e de noite. Por quê? Porque a busca tem que ser intensa. Não é só de dia e de noite eu descanso, é de dia e de noite. Eu vou orar de dia, eu vou orar de tarde, eu vou orar de noite, eu vou orar em todo o tempo. Porque eu não vou cansar de orar e jejuar enquanto eu não ver uma mudança naquele contexto, naquele ambiente, naquela situação. Continuando o versículo que nós estávamos lendo, que é o 6. Aí Neemias fala assim: eu confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Entenda algo: o ambiente só chegou desse jeito por causa do pecado. Só existe ambiente de desânimo, de esfriamento, de comodismo, porque tem pecado. Porque onde a vida de Deus está, onde a presença de Deus está, isso te dá ânimo, isso te dá força, dá vida, é vivo. Mas se a gente chega no lugar de comodismo, de murmuração, é porque tem pecado. É o orgulho que foi falado aqui hoje, é talvez a inveja, é talvez a fofoca, é talvez, não sei, tanta coisa, mas o pecado, ele faz esse ambiente chegar nesse lugar. Tanto que Israel estava daquele jeito por causa do pecado, estava destruído por causa do pecado. E nós não podemos normalizar o pecado. Pecado é coisa séria. Pecado, foi necessário Jesus Cristo morrer para pagar, perdoar os nossos pecados. Foi necessário Jesus tomar o meu e o seu lugar naquela cruz, porque o salário do pecado, a palavra de Deus fala que é a morte. Mas eu não peco e não acontece nada. É graça do Senhor, é misericórdia do Senhor sobre a sua vida, porque o salário do pecado é morte. O que nós merecíamos por causa do pecado é morte. Mas por causa de Cristo, nós recebemos uma misericórdia, uma graça que nos mantém vivos e aqui.
Mas entenda, é necessário que a gente não normalize o pecado, é coisa séria. E é necessário a gente confessar, assim como Neemias fez, confessar os pecados. Se a gente quer ver uma mudança acontecendo no GC, quer ver uma mudança no Legacy, quer ver uma mudança na sua casa, se você quer viver uma mudança, você precisa confessar pecados. O que está acontecendo de errado? Confessar diante de Deus, se arrepender, mudar de vida. Precisamos ter um compromisso com o Senhor e entender o que nós estamos fazendo aqui, o que Deus fez por nós, parar com sem vergonhice. Porque o dia que Jesus veio habitar dentro de mim e de você, Ele nos capacitou a viver a vida cristã. Então eu e você não temos mais desculpa. O nosso pecado, mas o ambiente me leva a pecar, é safadeza sua. Mas não sei o que, é tão difícil, não sei o que, pouca vergonha na sua cara. Porque Jesus já te capacitou, não tem nenhuma prova que venha que Ele já não tenha dado o escape. Precisa só da gente tomar vergonha na cara e decidir viver para o Senhor, confessar os pecados e viver uma vida diferente. Capítulo 2, versículo 4, versículo 5, Neemias vai entrar. Neemias estava indignado, Neemias estava triste por causa da situação de Jerusalém, e ele entra na presença do rei para oferecer lá um vinho para o rei. E aí o rei olha para a cara do Neemias e fala assim: ô Neemias, tu está triste, homem? Você nunca está assim, você está sempre alegre, por que seu rosto está triste? Aí o Neemias, ele dá aquela... E aí olha o que diz versículo 4 e 5. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Aí fala que Neemias: então orei ao Deus do céu. Na verdade, se você olhar aqui, imagina, alguém te fez uma pergunta, você tem que responder na hora, certo? Não foi assim, tipo o rei: o que você quer pedir? Peraí, deixa eu ir ali. Pronto, rei. Não foi. Então essa oração foi aquela oração de fração de segundo. Sabe quando você fala: meu Deus, me ajuda nessa situação, Senhor, aleluia. Meu Deus, o que eu faço aqui? Meu Deus, o que eu respondo? Diante do rei, o rei fala: Neemias, o que você quer me pedir? Porque o rei viu que Neemias estava triste. Aí ele fala: então eu orei. Então ele deu aquela: Jesus, me ajuda, misericórdia. E respondi ao rei, versículo 5, respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Veja, a primeira resposta é orar, nem que seja uma fração de segundos. Você se depara com um ambiente que precisa de uma intervenção do Senhor, de mudança, que está te incomodando, a primeira reação é orar. E aí depois fala que Neemias, ele respondeu ao rei. Veja, Neemias respondeu porque ele foi provocado. Sim ou não? Sabe por quê? Porque Neemias entendeu um princípio. Quando ele está vendo um ambiente, um problema, ele não sai falando para todo mundo. Entendeu? Ele não sai: o negócio está feio lá, não sei o que, não sei o que, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, fica criticando todo mundo. Não, qual foi a posição de Neemias? Ele ficou quieto, intercedendo e clamando ao Senhor, até que veio a oportunidade de falar com quem realmente deveria saber, que era quem? O rei. Mas o seu GC está com problema, e o que você faz? Fala com todo mundo menos com o líder. Não, mas não é você não, né? A pessoa que está do lado, né? É ou não é? Olha para a pessoa que está do lado: é você, né? Foi você, né? Não, ninguém aqui. O nosso GC é top demais, maravilhoso. Mas a pessoa, ela fala sobre os problemas com todo mundo, menos com quem precisa falar, com o líder do GC, com o pastor, com a pastora. Mas com todo mundo tá lá nos grupos do WhatsApp lá. Mas lá na frente do pastor: tudo bom? Ai, pastor, eu amo você. Eu amo tanto o Legacy. Ai, que coisa linda. E vai lá atrás: presta atenção. Mas o que Neemias fez? Fala: ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Veja, Neemias se comprometeu com a solução.
Você está entendendo? Ele não chegou no rei e falou: rei, dá para mandar um povo lá para fazer a reconstrução? Não, ele falou: eu quero abandonar esse lugar de luxo aqui para ir lá resolver o problema, porque eu me comprometo com o problema. Neemias entendeu que ele podia ser a resposta para aquele problema, mesmo que ele estivesse vivendo naquela situação tão confortável como ele estava. Tem gente que só quer criticar, mas nunca move um dedo para resolver o problema, porque não quer sair da zona de conforto onde está. Olha aí. Olha aí. Versículo 10, Neemias 2:10. Neemias é enviado então pelo rei, e ele vai com uma comitiva, vão oficiais com ele, protegendo ele, e Neemias é até nomeado governador da região, e ele chega lá, todo assim, né? Vamos trabalhar. E aí o que fala no versículo 10? Sambalate, olha que nome bonito. Dá para você pôr no seu filho aí, ó, Sambalate. Não, põe não. Se alguém chamar Sambalate aqui, nada contra. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritadinhos quando viram que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Olha só, uma coisa é certeza, fala comigo, certeza. Toda vez que você se levantar para ser uma resposta, vai levantar oposição. Tem como. Toda vez que você se posicionar e falar: você é a resposta para mudar esse ambiente aqui, para trabalhar esse ambiente, não tem como, vai vir oposição. Toda vez que você se levanta para ser a resposta, vai ter pessoa que é indiferente, vai olhar para você e falar assim: mas vai ter aquele que se opõe mesmo, vai ter aquele que vai te atrapalhar, vai ter aquele que vai vir para encher as paciências, para te criticar. Tem gente que não quer ver mudança, que gosta de ver as coisas ruins mesmo, é ou não é? Tem gente que gosta de ver o negócio pegando fogo, o circo pegando fogo. Tem gente que gosta de ver as coisas ruins, por quê? Porque a pessoa gosta de ficar nos cantinhos, não se compromete com a solução, mas a pessoa gosta de ver o negócio assim, né? Pegando fogo. Capítulo 2, versículo 17. Neemias chega então e vai falar com o povo. Olha que legal, cara. Neemias é um líder assim. Você quer aprender de liderança? Leia o livro de Neemias. Quem aqui quer aprender mais de liderança? Você vai, hoje, quando chegar na sua casa, você vai chegar cheio de fome, de sede, assim. Antes de dormir, assim, você vai acender aquela lanterninha, assim, ó, que delícia. Vai cobrir, assim, que está frio. Vai colocar aquela lanterninha, assim, vai ler Neemias ali e tal, até você pegar no sono. E não tem problema, a coisa melhor é pegar no sono, assim. No meio você está lendo a palavra de Deus, já mistura, assim, vai sonhando, acorda assim: Neemias, é você? Aí o que acontece? Versículo 17, olha Neemias. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Olha só, respaldado, né? Neemias não era alguém com má intenção que queria fazer fofoquinha, queria jogar não sei o que e destruir ali o que estava acontecendo. Não, Neemias tinha respaldo. Neemias tinha falado com o rei tinha enviado ele tinha respaldo, e Neemias era honesto, Neemias era correto, ele tinha uma boa intenção, e ele chega no povo e fala, ele abre os olhos do povo e fala: vocês estão percebendo? Porque tem gente que não percebe. O GC está lá todo, tem gente que não percebe, tem gente que está tão cego, tão conformado, como é seu nome? O que vocês querem comer hoje? Tem gente que não percebe. Então Neemias vem e ele se incomoda com aquela situação, respaldado pela sua liderança. Ele chega e fala: gente, vocês estão percebendo o que está acontecendo? Vocês estão percebendo que a gente está muito destruído, muito quieto, muita sofrência? Você é louco, não está compensando. Me ajuda aí, gente, vocês estão vendo o que está acontecendo? E aí continua, fala: venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Neemias fala, ele não fala assim, ó, vá lá vocês reconstruir que eu vou ficar aqui, ó. Não, ele fala: venham. Ele estava na frente, está entendendo?
É a caminhada lá está na frente. Vem comigo, venham comigo. Eu vou colocar a mão na massa. Eu vou ser a resposta para esse problema. Ele não usou da posição oficial, da missão oficial que ele tinha para mandar nos outros. Eu fui mandado pelo rei, vai lá, faz aí enquanto alguém lixa minha unha e o outro põe uva na minha boca. Ele falou: venham, eu vou colocar a mão na massa, vamos comigo. Ele chamou o povo, mas ele foi na frente. Está entendendo? Está entendendo? Primeiro Neemias abre os olhos das pessoas, depois que elas entenderam e viram, ele falou: vamos resolver isso aí. Eu vou na frente, vamos lá. Versículo 18: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei tinha me dito, e eles me responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Fala para quem está do seu lado, ele fala: uma brasa acende outra brasa. Cadê os churrasqueiros aí? Cadê os churrasqueiros? Depois você acende a brasa lá, você joga mais carvão. Você precisa botar fogo de novo, isso, aquilo ou não? Não, porque a brasa que está lá, ela já acende a outra. Quando uma brasa está pertinho ali do carvão, ela começa a esquentar e o outro começa: opa, está esquentando aqui, está esquentando. Não faz figurinha não. Olha aí, uma brasa esquenta a outra. Dá a mão para quem está do seu lado aí. Começa a mexer, começa a chacoalhar essa pessoa aí. Mas chacoalha mesmo. Tem gente parada aí, chacoalha aí. Se tiver parado, chacoalha mesmo até quebrar o braço. Brincadeira. Olha aí, não tem como, tá todo mundo dando risada. Olha ao seu redor aí, tá todo mundo rindo. Por quê? Não tem como. Uma brasa esquenta a outra. Quando a gente transmite ânimo, cara, é impossível. Olha, fala comigo, presta atenção. É impossível alguém ver alguém animado, alguém com uma perspectiva positiva. É impossível essa pessoa não contagiar outros. As pessoas gostam de ter perto delas quem é agradável. Mas eu não tenho amigos, é porque você é chato. Chato, pessoa pessimista, desagradável. Toda hora joga água na sopa. Toda hora, vamos não sei o que, não. Vamos. Mudou o horário do GC para tal. Agora fica difícil. Vamos fazer. Chato. Pessoa, todo mundo gosta de estar com quem é agradável, cara. Seja agradável. Se todo mundo no GC for agradável, mano, o cara que vir não sai. Tá entendendo? Fala para quem está do seu lado, aponta o dedo do profeta e fala: você foi chamado por Deus para contagiar, não para contaminar. Você foi chamado por Deus para contagiar, não para contaminar os outros, igreja. Você foi chamado para passar ânimo, para transmitir ânimo e falar: venham, vamos comigo, vamos resolver esse BO aí. Olha aí, versículo 19: quando porém Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo aí? Vocês estão se rebelando contra o rei? Entenda que a primeira estratégia da oposição, quando você se levanta para ser resposta e vem animado e fala: vamos comigo, a primeira estratégia da oposição, daqueles que querem ver o circo pegar fogo, que não querem se mover e tal, a primeira coisa é ridicularizar o seu ânimo. A primeira coisa é aquele comentário assim: nossa, que ridículo. Nossa, que pessoa animada, dá até raiva. Ai, que pessoa insuportável, olha como ela sorri. Ai, que pessoa sonhadora. É tentar ridicularizar o seu ânimo que você está fazendo. Quando alguém toma uma atitude: não, vamos mudar isso, vamos mudar isso aqui, vamos fazer um movimento e tal. Ai, que ridículo, está fazendo aquilo. Está fazendo caminhada lá de um estado para o outro. Que ridículo. A primeira coisa que fala: se você perder o ânimo,
você não avança. É a primeira estratégia, por quê? Porque se atingir o seu ânimo, você para. Porque ânimo é vida, ânimo é movimento. Se tirar o seu ânimo, conseguir através de ridicularizando, você para. Mas olha o versículo 28 do capítulo 3. Olha o versículo 28 do capítulo 3, diz assim: acima da porta dos cavalos, nossa, não sabia que cavalo tinha porta. Não, é o nome da porta. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos. Fala comigo, cada um em frente da sua própria casa. Neemias não perdeu o ânimo não, porque ele sabia porque ele estava ali. Neemias não perdeu o ânimo não, porque tentaram ridicularizar ele, mas ele falou, mas eu sei o que eu estou fazendo aqui. E ele continuou animado e o povo se animou. E aí quando se animou, olha que legal, vai mostrar o texto que cada um fez uma parte. E fala que nos sacerdotes, fala esse detalhe, que eles estavam mexendo na frente da casa deles, arrumando na frente da casa deles. Por quê? Por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque o povo animado, o povo divide tarefa sem nem você pedir. Quando o povo está animado e entendeu o projeto, o povo pega e faz tudo sozinho. Está todo mundo, o que tem para fazer? O que tem para fazer? Carregar as cadeiras? Opa, já sai carregando o primeiro. Quando o povo está animado, o que acontece? Faz tudo que está ao seu alcance, na frente da sua casa, faz tudo que está ao alcance. Quando o povo está animado, está engajado, o povo se compromete a tudo que está na frente dele. Se ele vê um papel no chão, ele pega e joga no lixo, porque ele quer manter o ambiente limpo. Se ele vê uma situação, ele já intervém na hora, ele faz, ele não deixa, deixa que outro faz. Não, ele se compromete com a solução. Capítulo 4, versículo 1. O que aconteceu? A oposição começou a subestimar o Neemias e o povo. Versículo 1 diz: quando Sambalate soube que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso, nervosinho. Ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que eles vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar as pedras da construção daqueles montes entulho de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam. Essa vai boa. Pois que construam. É o nhonho, né? Pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Veja, a oposição começa a subestimar o seu ânimo e a sua força. E qual que é a segunda estratégia? Fala comigo, a segunda estratégia da oposição é fazer você tirar os olhos de Deus e colocar os olhos na sua própria incapacidade. Porque eles estavam olhando o lado humano, estavam falando eles são frágeis. Mas Neemias sabia que ele não estava fazendo aquilo na força do próprio braço, ele estava fazendo na força de Deus. Mas se a oposição conseguir fazer você acreditar que você é frágil, que você não tem Deus, que vai dar errado, perdeu. A oposição sempre vai fazer você tentar duvidar, vai mexer com o seu psicológico. Versículo 6, capítulo 4, versículo 6. Um grande marco, o povo construindo aquela muralha chegou na metade. Olha lá, nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo, fala comigo, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Entenda algo, o povo só avançou na construção porque todo mundo estava focado em manter o compromisso naquilo que estava construindo, não estava perdendo tempo com distração. Dá uma olhada ao redor, procura alguém que é do seu GCI. Procura alguém que é do seu GCI. Achou aí? Em nome de Jesus, acha, hein? Pelo amor de Deus. Ah, não tem o GC, então olha para todo mundo, todo mundo que vai ser o seu GC. Olha aí. Só quando vocês tiverem foco e compromisso que vocês vão conseguir construir.
Só quando vocês tiverem foco e compromisso, se unirem, vão conseguir construir algo. Foco e compromisso, sem distração. Versículo 7 diz assim: quando, porém, Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod, quanto nome bonito, souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram o quê? Nervosinho de novo. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar o quê? Confusão. Versículo 9. Mas nós o quê? Oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto a gente está construindo algo, você precisa entender que a gente nunca pode abandonar o lugar da oração. Você não entendeu? Quando a gente está construindo algo, quando a gente está mudando o ambiente, a gente nunca pode sair desse lugar da oração. A gente nunca pode deixar de vigiar, porque é isso que vai manter a gente firme contra as ameaças. Se a gente decidiu mudar algo, se o GC se uniu, vamos mudar algo, nunca abandone o lugar da oração. A oração tem que ser uma constante, porque é isso que nos mantém firmes. Versículo 13. Versículo 13 diz assim: por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espada, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por quem? Dá uma olhada comigo. E lutem por quem? Por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Veja, para dar certo uma construção, uma mudança de ambiente, para dar certo uma mudança no clima do GC, do Legacy, o que a gente está construindo, a gente precisa ter pertencimento. Eu tenho que olhar ao meu redor, olhar para as pessoas e não enxergar só alguém que eu encontrei aqui, valeu, tchau, tchau. Mas olhar para essa pessoa e enxergar nela a minha irmã, o meu irmão. Para os solteiros, quem sabe enxergar nela a minha mulher, o meu marido. Enxergar nessas pessoas a minha família. Olha para quem está do seu lado e fala: você é minha cara, você é meu irmão. Você é lindo igual eu, fala. Tem que ter pertencimento, tem que chegar como família, tem que chegar a propósito. Porque se a gente não reforçar o propósito e ter propósito, a gente chega em lugar nenhum, você está entendendo? Sim ou não? Olha só, versículo 18, vamos pular para o 18 aqui. Dizia assim: e cada um dos construtores trazia na cintura uma espada. Entenda que a gente tem que estar disposto a construir, mas a gente tem que estar disposto para também lutar e defender. Eu tenho que estar disposto a construir um GC melhor, um Legacy melhor, mas sabe o que acontece? Eu tenho que estar disposto a lutar pelo meu GC e defender o meu GC. Quando vier o Sambalate lá da vida, mas o seu GC, não sei o que, o seu líder, você fala: não, que isso, irmão? Me segura, senão. Defender o seu GC, defender a sua família, defender o seu ministério. Versículo 19 diz assim: então eu disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados. Fale comigo, separados. Fale comigo, distantes uns dos outros. Agora eu continuo. Ao longo do muro, do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós. Entenda algo, é normal ter grupos de afinidade, tá? É normal ter grupos de afinidade. Então a gente tem que parar com aquele negócio: ai panelinha, ai panelinha, ai panelinha. Fica repetindo: panelinha, panelinha. Criar uma música: panelinha, panelinha. Para com isso, porque é normal ter grupos de afinidade. Tem gente aqui que combina mais com o outro, conversa mais, os assuntos são iguais. Tem gente que não tem nada a ver o assunto com o outro. É normal ter grupo de afinidade, está todo mundo trabalhando na mesma obra, no mesmo grupo, no mesmo muro. Mas uma coisa a gente tem que ter, é uma consciência. E qual é essa consciência? Quando a trombeta toca, a gente se junta.
Porque a gente sabe que a gente é um só corpo. Está entendendo? Tudo bem ter afinidade, mas é importante que todos nós tenhamos a consciência de que nós somos um único time, um único grupo, um único GC, um único legacy, uma única igreja, um único corpo de Cristo. Versículo 22. Neemias fala: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Quando a gente está junto, a gente está trabalhando. Se eu estou sozinho, eu estou vigiando. Fala para quem está do seu lado aí: estamos juntos, estamos trabalhando. Você está sozinho, você está vigiando. É entender que eu e você temos que ser íntegros, sinceros, honestos em todos os lugares. Eu tenho que ser crente aqui dentro, crente no meu GC, mas também quando estiver sozinho. Sozinho lá no meu quarto, sozinho no meu trabalho. Eu não posso ser uma pessoa de uma vida dupla. Eu tenho que ser o mesmo. Vigiar quando eu estou sozinho. E quando estamos juntos, trabalhando. Estou acabando aqui, gente, muito rápido. Versículo 16, Neemias 5,16 fala: ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Sem vergonha aqui, tá? Mas quantos aqui desejam um dia liderar, ser líderes, liderar um ministério, liderar um time, liderar no seu trabalho? Quantos aqui desejam? Quantos aqui tem um chamado específico, também quer liderar isso, aquilo? Entenda esse princípio, você precisa entender esse princípio do Neemias, que quem quer liderar uma mudança, primeiro precisa liderar pelo exemplo. Neemias falou: eu mesmo me dediquei ao trabalho nesse muro. Se algo te incomoda, você precisa ser o primeiro a colocar a mão na massa. Fala para quem está do lado aí: se algo te incomoda, você tem que ser o primeiro a colocar a mão na massa. Capítulo 6, versículo 1 a 3 diz, vamos ler direto 2. Sanbalate e Gesem mandaram a seguinte mensagem: venham aqui, vamos nos encontrar num povoado na planície de Ono. Eles contudo estavam tramando mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Veja, fala comigo: a terceira estratégia da oposição é tirar você da comunhão. Sabe por quê? Porque a oposição uma hora percebe que a gente está unido e que não adianta atacar o todo. A oposição, o inimigo percebe que a gente está unido e não adianta falar assim: ah, vocês são frágeis, porque a gente fala: ah, gente, não. Não adianta a oposição tentar ridicularizar: ah, vocês são tão ridículos fazendo isso. A gente fala: não somos não, nós não somos. Aí o inimigo, aí a oposição não consegue atacar o todo, e sabe o que acontece? Começa a tentar atacar o individual. Porque se tirar você da comunhão, se você se distrair, tirar você da comunhão, o que acontece? Fica mais fácil de te pegar. Mas a resposta de Neemias foi: olha, eu estou executando um grande projeto e eu não posso descer. Por que eu vou parar a obra para ir me encontrar com você? É a consciência do tamanho do projeto que nós estamos nos envolvendo. É a consciência que o seu GC não é só uma reuniãozinha numa casa. O GC não é só uma reuniãozinha na sala da igreja. O GC é uma porta do céu aqui nesse lugar. O GC é lugar de transformação de vidas, é lugar de confirmação de chamado. Ah, e o Legacy é só um ministériozinho lá na igreja, lá na Barra Funda. Não, é porta do céu. Ministério levantado para influenciar. Ministério levantado por Deus para salvar vidas, para resgatar vidas. Não temos tempo a perder. Versículo 9. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei
agora fortalece as minhas mãos. Entenda, a derrota sempre começa por dentro e não por fora. A derrota sempre começa por dentro. Por quê? Porque eles tentaram enfraquecer. Porque se eles enfraquecessem aquele povo, eles não iam concluir a obra, porque desanima. Entenda algo, eu e você precisamos entender, nós só seremos derrotados se nós deixarmos de acreditar e ter fé em Jesus. Então não se enfraqueça, não deixe, encha o seu coração de fé, enche o seu coração de ânimo, de crer na mudança que Deus vai fazer. E você vai fazer isso como? Neemias fala, então eu porém orei. O que vai te manter firme é a oração, é a busca a Jesus Cristo. Se mantenha firme, orando, buscando, clame ao Senhor pelo seu GC, clame ao Senhor pelo Legacy, por esta igreja, pelo seu trabalho, pela sua casa, clame ao Senhor. Se coloca de pé no seu lugar. Eu quero ler o último trecho com você. Versículo 15 diz, Neemias 6,15: o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Próximo versículo 16: quando todos os inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas, e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. No fim de tudo você vai perceber que a força que você encontrou não veio de você, veio de Deus. No fim de tudo você vai perceber que a sabedoria para lidar com aquele ambiente, com aquela situação, para transformar aquilo, veio de Deus. No fim você vai perceber que as estratégias, as ideias, as palavras da boca vieram de Deus. Porque no fim de tudo aqueles povos ao redor olharam e falaram, só pode ter sido Deus. O que Deus precisa é só de um coração que se posiciona e diz, eu vou ser a resposta. O que Deus precisa é só um coração que se incomoda, porque Deus permite que você se incomode com uma situação. Se algo está te incomodando, é porque Deus está te chamando para ser a resposta naquele lugar, naquele ambiente. Deus está chamando você para ser agente de transformação naquele ambiente.